Eu não sei se existia em outras línguas, mas a verdade é que o jornalismo contracultural já existia bastante em grande quantidade quando eu comecei a fazer a coluna underground no Pasquim. Esse tema eu tirei de uma leitura mesmo do Luiz Carlos Maciel. Né? Enfim, aquela coletânea dos artigos dele que foram publicados, né, no Pasquim, na Flor do Mal. Eu achei muito pertinente, assim, porque, né, dava conta de toda uma série de elementos assim, que eu queria colocar em discussão quando eu escrevia minha tese. Né? Enfim, a gente costuma citar muito, né, a escola do New Journalism, né, até para fazer alguma comparação. E de repente a gente tinha, né, uma apropriação de estudo que era feita por um cara daqui, um cara muito legal. Né? E a gente pode definir jornalismo contracultural como um jornalismo que se alimenta, né, do espírito da contracultura, vamos dizer assim. A contracultura é um movimento de contestação, de rebeldia contra os padrões tradicionais de comportamento. No mundo inteiro e também no Brasil, porque o Brasil passou por um processo industrial de modernização muito rápido nos anos 50, aqui também os efeitos da industrialização global começaram a se fazer sentir. Então, no mundo inteiro e também no Brasil, por conta disso, surgem movimentos contraculturais. Eu comecei a ler e me interessar e me envolver com aquilo pessoalmente. E ficava enchendo o saco do Tarso, contando histórias para o Tarso, as coisas que saíam, em que consistia essa tal de contracultura. Michael Johnson coloca no mesmo pacote uma série de outras manifestações da imprensa americana que também, vamos dizer assim, né, tinha uma potência de implementar uma nova forma de jornalismo. O jornalismo contracultural é aquele jornalismo que dá mais importância às notícias malucas do que às consideradas sensatas ou racionais ou verdadeiras, etc. O jornalismo alternativo que aconteceu no Brasil especificamente, ele se dividia entre um jornalismo assim mais político e um jornalismo contracultural. E os dois eles eram feitos de uma certa maneira à margem da indústria, da grande imprensa, porque, enfim, havia uma ditadura e com isso havia uma censura. Muitos eram vendidos em bancas de jornal mesmo. E então você tinha, por exemplo, o Lampião, que tratava de um tema da contracultura da sexualidade. O Bondinho, que era eles viviam em comunidade, eles começaram patrocinados pelo Pão de Açúcar. As pessoas liam muito Pasquim para saber de outros assuntos. E para ler sobre contracultura, liam a coluna do Luiz Carlos Maciel. E ele tinha também o Flor do Mal. A Flor do Mal nasceu por causa do Pasquim, ou melhor, por causa da ditadura militar, porque a turma do Pasquim foi presa pela ditadura militar, porque a ditadura militar se irritou com algumas piadas que o Pasquim fez. Eu fui para uma sala menor junto com o Sérgio Cabral, não o governador, não, o pai dele, Ziraldo, que ficou junto com a gente, assim uns 3 ou 4. E o Sérgio Cabral, o pai, estava de editor-geral do Pasquim. Aí o Sérgio Cabral me disse assim: Maciel, a gente vai acabar sendo solto daqui, né? Eu disse: claro, nós vamos ficar 2 meses aqui. Não, talvez a gente saia antes. Não, são 2 meses. Lei de Segurança Nacional de 60 dias. A gente vai ficar 60 dias aqui, que é o máximo que pela lei dos próprios milicos a gente pode ficar sem notificação judicial. Quando passar 61 dias, eles têm que notificar a justiça, então não soltam. E foi o que aconteceu, bateu 60 dias, não soltaram.
Então você pode, o que é que você quer do Pasquim, que isso é coisa de companheiro de cela, porque companheiro de cela cria vínculos que só quem esteve preso durante algum tempo compreende. Os vínculos que se formam entre companheiros de cela. Aí eu disse, eu quero que o Pasquim banque um jornal contracultural. E ele disse, fechado, foi a Flor do Mal. Que depois de 5 números, o Sérgio Cabral veio para mim e disse, senhor Marcial, eu gostaria de manter a Flor do Mal, mas não está dando prejuízo para o Pasquim, eu não posso arcar com isso. Vamos ter que parar com o jornal. Eu disse, não, tudo bem, já saiu 5 números, já, com bastante maluquice. E você vê que tinha poucos jornais, era tudo político quase, tudo político, e mesmo o Pasquim era um jornal muito político, se você pensar bem, entende? No sentido que ele, no fundo, ele usava a cultura para esculhambar. Você vê, a realidade, que era uma revista convencional, no sentido que a gente chama de imprensa, ela era muito mais contra a cultura do que você vai ver nos jornais alternativos, né? A coisa mais ousada que a editora Abril fez, quem lê a Veja hoje nem imagina que isso foi possível, né? A mesma editora que faz a Veja fez a revista Realidade. A Veja também não é mais a mesma, a Veja surgiu com outra perspectiva, mas agora ela virou essa coisa chata, cansativa e boba. Mas a Realidade ela espantava, porque uma editora como a editora Abril, ninguém sabia que a editora Abril ia se transformar num monumento de conservadorismo. Ela fez uma revista bastante, na minha opinião, eu não vou chamar de revolucionária porque seria muita coisa para a Realidade, ela não foi revolucionária, mas ela oferecia uma alternativa para a imprensa brasileira. Sem abandonar totalmente o padrão tradicional, ela abriu espaço para um repórter ser um jornalismo autoral, o jornalismo investigativo, de abrangência, de forte contextualização e de muita liberdade expressiva do repórter. Na verdade, isso aí faz uma ligação com a contracultura. Porque quem milita na contracultura quer liberdade expressiva. O jornalismo contracultural é o jornalismo da liberdade, de quem escreve. A liberdade de imprensa é de quem escreve, não de quem é dono do jornal ou da revista. Uma liberdade no jornalismo e a liberdade do jornalista buscar a verdade e disseminá-la sem ser coibido. Um jornalismo que prega a liberdade, ele é um jornalismo que tem que ficar muito atento para o que são os interesses públicos. Que tudo hoje em dia é determinado pelo mercado. Tudo. O mercado manda em tudo. Por isso que é tudo tão sem graça. As revistas são sem graça, as matérias de jornais são sem graça, os filmes são sem graça, tudo é sem graça, porque o mercado não consegue fazer nada que tenha graça. A graça vem da arte. O problema no jornalismo é o apagamento, né, que se faz sempre. Olha, aqui não existe opinião, isso aqui é só objetivo, né? Isso é uma forma no poder, né? Isso é o que sustenta esse modelo que é empresarial. Porque tudo que é escrito tem uma parte subjetiva, né? Então, é isso que se pretende hoje em dia, é que seja puramente objetivo. É uma coisa que é impossível de ser alcançada. A objetividade é um tipo de um falso conceito que foi concebido para se poder ensinar um jornalismo honesto, bem ponderado, mas a palavra em si é incorreta, porque todo jornalismo é subjetivo, é a forma como o jornalista vê as coisas. Implica em escolhas, implica em ideologia que é inerente ao jornalista. Como a realidade é muito complexa, a objetividade às vezes não é suficiente para explicar o que o cara está observando. Então, se o repórter não tem condições de enveredar por um caminho, não é que ele vai analisar, mas que ele procura oferecer elementos de contextualização que me ajudem a entender essa complexidade, ele estará sendo um pouco menos objetivo, mas em favor da melhor compreensão dos fatos. Essas coisas aqui que são consideradas maluquice é que falam da realidade das coisas.
A realidade é maluca, não é essa coisa racionalista, comportada. Um exemplo legal de jornalismo contracultural é a Vice, que chegou ao Brasil. É muito, muito difícil escrever um texto seguindo um padrão. Eu acho que os textos que eu mais gosto, ou que eu mais curti, que eu mais gostei, artigos que eu falei, puta, fudido, né? Quem é o cara que escreveu isso? Eu acho que é aquele que o jornalista teve a liberdade de pôr no papel, pôr no computador, as coisas do jeito que elas aconteciam, as palavras como elas vêm. É muito duro quando você sabe que seu texto vai passar por um editor que vai mexer completamente na sua linguagem. Fico imaginando a loucura que devia ser editar um cara que nem o Hunter Thompson, né? Enfim, de uma hora para outra, o cara ficava segurando a matéria ao máximo, né? Uma das táticas dele era deixar o editor, né, quase louco, assim, né? Entregava a matéria, o cara tinha que publicar do jeito que estava. Né? Enfim, assim, ele era pautado para fazer uma matéria sobre uma corrida de cavalo e voltava com uma leitura do universo do americano médio, né? Voltava com alguma outra coisa. Acho que se voltar com alguma outra coisa é a essência desse tipo de jornalismo. Né? A gente está muito burocrático demais, né? Um jornalismo de bom moço, assim. Chega disso, ninguém mais aguenta isso. Muito difícil para fazer um jornal contracultural que disciplinasse os redatores, os repórteres. O papel de editor do Tasso era de cozinhar esse material que ele recebia. Aí ele escolhia qual era a matéria mais importante, o que ele ia botar na capa, como é que iam ser as chamadas, como é que combinava com o Fortuna, como é que ia ser paginado. Ele fazia essas coisas, quer dizer, trabalhos a posteriori do editor. Ótimo, mas tem que ter um editor. E o editor vai falar assim, você vai ter que diminuir uma página da tua matéria. Não cabe tantos caracteres. Poxa, pensou, você fala, como é que eu vou fazer? Eu sonhava... Não, mas assim, o texto organizado ele não conduz à compreensão do fato. Eu não estou querendo interpretar o fato, então você está querendo fazer uma outra coisa no jornalismo. Na Flor do Mal já era assim. Cada um fazia o que bem entendia. Vinha para minha mão e dizia, vamos fazer, botar assim, assado, vamos fazer isso. Faz assim, mas cada um, ninguém era solicitado a fazer matéria. Se quiser fazer uma reportagem, faz uma reportagem. Se fazer uma entrevista, faz uma entrevista. Se quiser escrever uma crônica, escreve uma crônica. Cada um fazia o que bem entendia e depois isso era cozinhado e feito no jornal. E na Rolling Stone eu fiz a mesma coisa também. Eu acho que a contracultura, esse jornalismo mais independente, mais avesso, ele não quer necessariamente fazer o que os grandes veículos estão fazendo. Então no meu celular eu tenho um arquivo que é pautas. Então desde as coisas mais inúteis e ridículas. Uma vez eu fui num restaurante e o nome da rede Wi-Fi era Bucetuda. E era um restaurante bonitinho, tudo. Eu fiquei constrangida até na hora de pagar. Eu falei, moço, esse é o nome da Wi-Fi de vocês? Aí ele, hackearam. Mas eu achei muito legal. Eu falei, pô, é uma puta pauta, assim. Você vai em casa de amigo, o nome é muito criativo. Então, obviamente, não é uma coisa relevante para a sociedade. Foda-se, entendeu? Não é só o necessariamente relevante, não é só a notícia, não é só a política internacional. As coisas idiotas e coisas que fazem a gente rir com um amigo, com pai, mãe, conversando, tomando uma cerveja, também faz parte do nosso dia a dia, reflete a nossa sociedade. O jornalismo alternativo é o que está na internet. É o jornalismo dos não jornalistas, do povo, das pessoas comuns, ele é alternativo. Na minha época, na época da ditadura, eram jornais impressos, pequenos, sem publicidade, né? Que não visavam lucro. A internet pode ser essa ágora, né, eletrônica, onde esse tipo de troca aconteça. O problema é que ela pode, ela não está sendo, né, ou não pelo menos majoritariamente, né, quer dizer, hegemonicamente, ela não se configura assim, as pessoas não usam. E a internet, não é que se ela vai ser bem usada, eu acho que nós estamos na pré-história do uso que ela vai ter, mas eu acho que ela é um instrumento muito positivo sobre esse aspecto da emancipação do indivíduo e desse sonho de fazer uma sociedade onde as pessoas
dialogam com mais intensidade, com mais frequência. A escala de valores é muito diferente, né? E fica muito difícil haver uma coisa contracultural daquele tipo que teve naquela época. Aquilo não é só daquela época, né? Hoje tem que ser tudo diferente. Agora, a exigência da liberdade, eu acho que é uma exigência que continua.